Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe até seja uma boa madrugada para você que está aqui assistindo o nosso canal da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você ter assistido os nossos vídeos com as nossas pregações, e agora estamos fazendo a segunda entrevista. Esse canal tem o intuito de edificar a sua vida, que nós possamos aprender mais a respeito do plano do nosso Deus acerca das nossas vidas em todas as áreas, né? Nesse dia, nós estamos aqui com a presença do pastor Euribes Viana. Ele é contador, tem um escritório de contabilidade, é contador da nossa União de Igrejas Congregacionais, e ele também é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Bom Sucesso, que tem sua sede ali no Complexo da Maré. Nessa manhã, ele está aqui conosco. Muito obrigada, pastor. Ele está aqui. Obrigada por... É um prazer. Muito obrigada porque o senhor aceitou o nosso convite. O pastor Euribes, ele tem uma palestra que ele fala sobre como nós podemos aprender sobre administração financeira à luz da Bíblia. E hoje ele está aqui conosco para nos ensinar um pouco mais sobre isso, para que nós possamos aprender mais sobre qual é o plano do nosso Deus nessa área, porque o Senhor, ele quer atuar em todas as áreas da nossa vida. A gente, às vezes, deixa só para um lado, mas não. O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, e nós precisamos aprender, à luz de sua palavra, sobre isso. Então, pastor, eu queria perguntar para o senhor, em primeiro lugar, qual foi a sua motivação a falar sobre isso pela primeira vez? Qual foi, assim, o cenário que o senhor percebeu? Poxa, eu preciso tratar desse assunto. Bem, Gabriela, primeiramente eu agradeço, a oportunidade que você está nos dando de estar podendo falar hoje aqui. Eu já pastorei essa igreja há 24 anos. E há 24 anos que eu trabalho alicerçando casais, casamento, família. Eu usei durante um bom tempo o material da escola conjugal, hoje eu uso o material do MMI, Casados para Sempre, e eu tenho observado que muitas crises conjugais, a origem, ela vem na área financeira, uma falta de um orçamento familiar, onde toda a família esteja integrada, e eu comecei a verificar. Nós levantamos alguma estatística, chegamos mais ou menos a 28% dos casais que estão passando por essa crise, e às vezes até se separam por causa de uma crise financeira. Então eu comecei a orar, preparei algum material para estar ajudando esses casais, e tenho notado que isso tem melhorado muito, pelo menos nesses casais que eu tenho orientado. Entendi. O senhor tem feito palestras na sua igreja também, né? O senhor fez aqui na igreja de Vicente de Carvalho. Isso. Eu fiz Nós temos todos os quartos de domingo o culto da família. A gente tem um café da manhã e à noite a gente tem um culto onde a gente convida todas as famílias em volta da nossa igreja para estar participando desse culto. Muitas famílias são envolvidas nesse culto, uma família canta, a outra faz um teatro, um culto, ele é mais dinâmico. Mas pela manhã, após o café, nós temos as palestras. E uma das palestras que eu dei foi até agora, no final de março, foi essa palestra, aprendendo sobre administração financeira à luz da Bíblia. Apresentei lá no Data Show, reunimos as famílias e teve um resultado muito bom. Depois as pessoas interagiram, perguntaram e estão tentando colocar em prática alguns conceitos que nós colocamos ali. Isso é muito bom, pastor. Eu estava lendo o seu material e eu vi que o ponto de partida para a gente pensar sobre isso é analisar essa relação da renda nacional, né, do PIB, com o que o trabalhador ele efetivamente tem. Então, pastor, na sua visão como contador, como isso impacta a vida do assalariado, da pessoa que precisa organizar seus gastos, que precisa pensar no que vai fazer com aquele dinheiro que recebe no mês para arcar com seus compromissos e seus desejos e planos? Eu, apesar de não ser economista, apesar que eu estudei um ano economia e depois eu migrei para a área de ciências contábeis,
eu achei que seria ideal que eles entendessem como que funciona essa estrutura, esses conceitos básicos de finança para um país, por exemplo. Nós temos o PIB, é tudo aquilo que é produzido no país, não só de serviço, mas de mercadoria. Dessa produção gera o recurso, o dinheiro. E aí vem a distribuição dessa renda. Como é que é feita a distribuição? Por exemplo, quem tem o capital, ele vai ter um rendimento de juros. Quem tem a propriedade vai viver sobre o aluguel, ele vai alugar. Quem é um empresário, ele vai ter o lucro que vai ser a renda dele, a retirada, os mensais e tudo. Mas quem trabalha vai viver do salário. E nós sabemos que daí é que é feita a distribuição. E nós sabemos que, por exemplo, dessa renda, 90% dela, ela fica com a classe rica. 10%, que corresponde à maioria, são da nossa população, são os trabalhadores assalariados, fica apenas com 10% do PIB. Então, realmente, o Brasil ele tem uma dificuldade com isso, porque é um país que a gente vive em crise, e a gente começou a mostrar isso, que não adianta você entrar nessa teologia da prosperidade, nesse sistema de capitalismo, onde você compra aquilo que não precisa, aonde você cai numa arapuca de juros altíssimos. Você vai comprar um carro hoje financiado, você paga 2, 3 carros praticamente, né? Você entra no cartão de crédito, paga aquele limite, você paga 3, 4 vezes o valor daquilo que você comprou, né? Porque você paga um juros absurdo. E muitas vezes a gente não tem um conceito desse, a gente acaba caindo numa situação dessa. Então, a gente mais ou menos posicionou como é que é feita essa renda, como é que ela é distribuída, e como a maioria é trabalhador assalariado, qual é a forma de você melhorar o salário? É você procurar se aperfeiçoar no mercado de trabalho. Tanto que eu tenho hoje na igreja muitas pessoas que hoje estão fazendo faculdades, já estão bem empregados, já saíram dessa classe média inferior, já estão numa classe média acima. Então, por quê? Porque buscaram uma faculdade, buscaram estudar, um sacrifício para melhorar a sua renda. Isso é muito interessante, né, pastor? Porque quando a gente olha a realidade do Brasil, uma realidade em que a riqueza nacional, só 10% ela é dividida pela maior parte da população, a gente vê como a gente vive um cenário de desigualdade. Isso aí. Desigualdade econômico-social. Então, o cristão ele precisa perceber isso, né? Ter essa sensibilidade de que eu vivo nesse cenário e eu preciso da orientação de Deus mesmo para adequar os meus gastos. E aí o senhor falou dessa questão do aperfeiçoamento profissional, como ele é importante para que a pessoa ela consiga se manter mesmo, isso. Nesse mercado. Olha só, Gabriela, eu esqueci de falar. Para a gente ter uma noção, por exemplo, o PIB do Brasil nesse último ano agora, 2017, ele foi 6,9 trilhões de reais. 6,9. Você pega um país como os Estados Unidos, 65,9 trilhões de reais. Então, você vê, é uma potência financeira, né? É uma renda per capita altíssima, altíssima mesmo. A gente não pode querer comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, o poder de compra deles é muito grande, quanto que o nosso poder de compra não tem isso tudo. Então, por isso que a gente tem que realmente fazer um planejamento, ficar dentro desse planejamento. Se vai comprar um carro, envolve toda a família, reúne a família. Olha, o nosso planejamento é esse. Eu tenho uma sobrinha aqui no meu orçamento, eu preciso
comprar esse carro, a prestação vai ser tanto, vai dar para a gente comprar, vamos fazer um sacrifício para a gente comprar. Então, tem que haver um orçamento familiar onde todos estejam envolvidos dentro disso. A gente tem observado lá na igreja, por exemplo, quando isso começou a acontecer, a solução veio dos próprios filhos. Os próprios filhos orientaram: pai, eu não preciso mais gastar com isso, eu não preciso mais pegar esse dinheiro para aquilo, eu acho que eu posso economizar aqui para a gente fazer isso aqui. Então, a gente vê que a família toda fica envolvida. Entendeu, Gabriela? Isso é essencial, né? Porque nessa sociedade de consumo, as pessoas são estimuladas justamente a gastar mais do que elas podem, na maioria das vezes. E o que não precisa, normalmente o que não precisam, né? Exatamente. E aí, como que um cristão, pastor, pode olhar para essa situação e pedir orientação a Deus, assim, de como eu vou lidar com o dinheiro, porque isso afeta a nossa comunhão com Deus. Isso. A forma, às vezes, uma pessoa que está muito endividada, até na forma de culto dela, o pensamento dela só está nessa questão. E aí a gente se deixa tantas vezes enredar pelo o que o sistema vai fazendo, né? Muito atraente. O consumo é uma coisa muito atraente. Como que o cristão tem que lidar com o dinheiro para não deixar que isso afete a sua vida com Deus? Eu tenho colocado aqui, tem um versículo que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 11, ele fala o seguinte: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, se a gente não sabe administrar bem os recursos aqui, como é que Deus ele vai passar para nós a verdadeira riqueza? Eu tenho assim notado a pessoa, quando ela começa a ficar endividada, ela parece que ela fica neutralizada em algumas áreas espirituais. Por exemplo, ela não participa mais dos compromissos com a igreja, os desafios que a igreja tem, de repente um desafio missionário. A igreja vive dos seus desafios. Ela tem um projeto e quem é que vai estar envolvido nesse projeto? São os membros. Aí a pessoa ela não administra bem o dinheiro. Eu recebo sempre uma palavra assim, pelo menos lá no meu contexto: pastor, eu estou apertado, eu não posso dar o dízimo agora, daqui a 2, 3 meses eu resolvo isso. Mas não resolve, vai passar o ano todo e não vai resolver. Aí a pessoa começa a perder a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de participar, sabe? E a pessoa se sente infiel. E eu vejo assim que, olhando para a área espiritual, e assim, não querendo espiritualizar muito não, mas a gente tem que espiritualizar, a gente vê que a pessoa fica neutralizada nessa área, ela perde um bocadinho essa comunhão com Deus. Entendeu? Pessoas que contribuem com a causa, contribuem com a obra de Deus. Eu tenho um rapaz lá da minha igreja que ele fala assim para nós: o dinheiro não é problema enquanto ele está no bolso, mas quando ele vai para o coração, ele torna-se um problema. O problema é quando o dinheiro ele vai para o coração. Né? Quando ele vai para o coração, a gente já começa a ficar preocupado, a gente já começa a querer fazer uma porção de coisas, a gente começa a se perder nessas coisas. Entendeu? É verdade, a gente vê que as pessoas acabam construindo a sua vida em torno da relação com o dinheiro, né? Isso. E até para você que está assistindo nosso canal, às vezes você não faz parte de alguma igreja evangélica, tem uma visão até deturpada, né? Quando as pessoas falam acerca do dízimo, das contribuições. Igreja é uma comunidade. A gente vem para a igreja, a gente precisa pagar a conta de luz e todas as despesas que a gente tem com uma comunidade. A gente não defende aqui essas igrejas que tentam tirar tudo das pessoas. Isso não é um cristianismo autêntico, mas nós temos que nos ver como comunidade de Cristo que precisa se manter no mundo e que tudo é adquirido com um valor monetário, né? E isso é muito importante deixar claro, assim, porque às vezes pode ter alguém no canal que não tem essa vivência de igreja, de uma igreja que é uma comunidade mesmo, que a gente se ajuda, que a gente, quando envia um missionário para algum lugar, a gente precisa desse recurso para o missionário se manter, para falar do amor de Deus para pessoas que ainda não conhecem isso. Então, é sempre importante deixar isso bem claro. Pastor, a gente vê
na Bíblia Jesus só se referindo à possibilidade de ser Senhor, que toma o coração do ser humano, o dinheiro. Nem o nosso adversário, o Senhor dá esse alerta de as pessoas não se colocarem como Senhor. Então, como o Senhor vê essa questão do quanto o dinheiro pode influenciar a vida das pessoas de forma a se tornar realmente um senhor, a ter senhorio sobre as nossas ações? Como o senhor vê isso? As posses, elas competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida, né? Existem pessoas hoje que elas estão... O dinheiro tem sido o senhor da vida delas. Eles têm ocupado essas pessoas, eles têm trazido uma alegria, entre aspas, né? Uma alegria que é uma alegria que ela tem um custo, ela não se satisfaz nunca, e querendo ou não, essas pessoas estão mais voltadas para o dinheiro do que para as próprias coisas do reino. Elas estão mais preocupadas com isso tudo. Aí eu coloquei aqui que essas posses são as maiores competidoras do senhorio de Cristo com a nossa vida. Naquele texto que Jesus fala lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O problema todo que eu vejo hoje, a sociedade capitalista, a sociedade hoje, eu me lembro que há 40 anos atrás, por exemplo, a igreja ela era o nosso point. Sábado não tinha nada para fazer, tinha que inventar uma atividade na igreja para a gente ir para a igreja, se reunir com a mocidade, os encontros que tinha e tudo aquilo para nós. Hoje, quando a gente fala na igreja no sábado, o pessoal tem tanto compromisso, tem o shopping, tem isso, tem aquilo, tem as festas, tem uma opção de coisa, porque não tinha tanta coisa. A gente vivia uma vida simples, tudo era centralizado na igreja, as nossas atividades, ali a gente era pastoreado pelo líder da mocidade, pelo pastor, e a gente era feliz. Hoje eu vejo as pessoas correndo atrás de tantas coisas, é uma atividade tão grande e tudo que envolve gasto, dinheiro, tudo que... O dinheiro ele tem que estar na frente, né? Antigamente a gente fazia um aniversário, fazia um bolinho simples e ia comemorar com o nosso irmão lá na igreja. Hoje vai comemorar no Norte Grill, por exemplo, numa grande churrascaria, cada um pagando a sua, isso traz um recurso. Então a gente ficou, quem não tem dinheiro, não pode comemorar. A gente ficou refém disso. Isso aí se tornou um senhor. Isso tem competido com Deus. Querendo ou não, compete com Deus. Tem muita gente deixando de servir o Senhor como tinha que servir por causa do dinheiro que Jesus compara ao Senhor. Eu coloquei aqui que Jesus nunca mencionou a Satanás ou qualquer outra coisa usando a palavra Senhor, mas ao dinheiro ele usou esse termo, Senhor. Precisamos ter cuidado com o dinheiro. O dinheiro como serve, ele é bom, mas como Senhor, ele nos escraviza. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão se tornando escravas do dinheiro. É verdade, pastor. Nesse sentido da escravidão em relação ao dinheiro, então agora a gente tem essa consciência de que o dinheiro ele tem que nos servir, nós não temos que servir o dinheiro, nós como cristãos precisamos ter essa consciência. E como maior parte da população brasileira, nós somos assalariados, né? Isso. Como é que a gente vai fazer com essa questão do dinheiro? Como é a melhor forma da gente definir para onde vão os nossos gastos, se a gente tem que fazer uma reserva? Qual é a forma mais adequada, racionalmente falando, para a gente poder definir essas questões? Eu coloco aí... como é que nós devemos gastar o dinheiro? Primeiramente, atendendo às nossas necessidades básicas, que são praticamente 3. Jesus até menciona isso lá no Sermão do Monte. Comer, vestir e moradia, né? Então, são essas 3 necessidades básicas. Nós tivemos um dinheiro que satisfaça essas 3 necessidades básicas, nós vamos tocar a nossa vida. Agora, depois disso, quando a nossa renda ela ultrapassa essas necessidades básicas, aí nós vamos buscar segurança, nós vamos buscar viver em grupo social, nós vamos começar a investir na nossa autoestima. É aí que entra o perigo. Aí, por exemplo, a gente mora num lugar mais simples, mas a gente vai querer morar num lugar
mais afastado, no lugar que vai dar uma segurança melhor, de repente um condomínio com segurança, vamos sair da Zona Norte para a Zona Sul, alguma coisa. Nada contra isso. Mas eu acho que muitas vezes nós vamos sair da nossa realidade. Muitas vezes nós não estamos preparados para uma mudança dessa. E aí entra também no problema da autoestima, começamos a gastar dinheiro com coisas que não havia necessidade de gastar. Por exemplo, hoje se gasta com operação plástica, hoje se gasta com moda, é o cabelo, é a roupa, é isso, é aquilo, enfim, celular, compra um celular atrás do outro e tudo. Então, isso, nós começamos a gastar dinheiro com aquilo que muitas vezes não haveria necessidade. Eu creio que a gente tem que ter sempre uma reservazinha, não acumular riqueza, não, mas guardar um dinheirinho para fazer a ideia de José lá no Egito, né? Quando vier o período da fartura, guardou. Quando veio a época da escassez, eles tinham como passar pela época da escassez, porque ele tinha guardado. Então, eu acho que o cristão hoje ele tem que estar preparado para passar por alguma dificuldade, ele tem uma reserva. E eu tenho orientado também pessoas, até para quando for comprar, você tentar comprar à vista. Segura um bocadinho lá, aquela geladeira que já está velha, guarda um dinheirinho, quando for comprar, compra à vista. A geladeira, por exemplo, está R$1.000, você está com R$1.000, se você oferecer um valor à vista, ela vai baixar para 900. Ela vai baixar, porque quem está vendendo está querendo vender e vai receber o dinheiro à vista. Então, você fez um planejamento na hora de comprar, comprou e não ficou devendo. E ainda ganhou lá os R$100. Eu tenho feito isso hoje. Eu compro tudo pedindo desconto e em dinheiro. E eu vejo que as pessoas elas sempre dão um desconto naquilo ali quando eu pago à vista. Então, é muito melhor fazer isso. Entendeu, Gabriela? Sim, muito boa essa orientação, pastor. Pastor, a gente está falando dessa questão, né, de tudo que tem à nossa volta, que é muito tentador, muitas vezes, né? A gente vê na sociedade sempre surge uma nova tecnologia que agora é fundamental para viver, que antes as pessoas não viviam sem ela e que agora mais ninguém consegue ficar sem isso. É isso mesmo. O tempo inteiro a sociedade nos impõe padrões que antes não existiam. E isso acaba afetando a nossa relação com a nossa vida financeira mesmo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas assumindo dívidas que não podem para satisfazer padrões que não vão trazer felicidade de fato. Como o senhor vê essa relação e como nós cristãos temos que nos colocar diante disso? Uma sociedade que oferece muitas coisas. A gente liga a televisão, propagandas e mais propagandas e mais propagandas, e muitas vezes a pessoa não tem como adquirir tudo isso. Como o senhor vê que a gente precisa lidar com essa situação? Gabriela, tem um texto em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele realmente estava inspirado ali quando ele fala uma coisa que nos chama atenção. Ele diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Presta bem atenção. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É a versão NVI. Então, Paulo fala aqui de uma coisa que é viver contente. Eu me lembro que hoje, antigamente, a gente não tinha todos esses eletrônicos que tem aí. Eu tenho um neto de 2 anos, ele já é dependente do celular. Ele tem os aplicativos, ele já abre, ele sabe, ele às vezes ele até liga para mim lá, fica meio perdido, mas com 2 anos de idade. E antigamente eu vivi numa época que não tinha nem televisão. A televisão veio depois, eu tinha 10 anos de idade, sabe? E não tinha celular, mas nós éramos felizes brincando com um brinquedo que nós mesmos criávamos. Deus deu a nós a criatividade e nós sentimos felizes com aquilo. A gente descia, brincava
na rua sem ter brinquedo nenhum comprado em loja, nada. Então, esse contentamento hoje, devido, lógico, ao sistema capitalismo, onde o dinheiro ele vai induzindo a comprar tudo, ele tem influenciado. Hoje as pessoas só ficam contentes se tiver dinheiro, se tiver um brinquedo eletrônico, se tiver essas coisas. E a Bíblia nos ensina que nós não precisamos disso. Porque esse contentamento, eu até coloquei aqui, nós não nascemos com isso. Nós não nascemos com isso, nós aprendemos. Ele é aprendido. E a prova é isso. Hoje, essa geração que está aí hoje de criança, de jovem, eles são dependentes de eletrônico, de tudo isso. Mas nós não tínhamos nada disso e éramos felizes também. Então, isso é muito importante, que para a gente ser feliz, nós não precisamos do dinheiro. Nós não precisamos, ele pode ajudar, ele pode até trazer alguns benefícios e tudo, foi o que eu falei no início, desde que ele esteja no bolso. Se ele for para o coração, ele já vai fazer mal. E ele não vai trazer contentamento para nós. Nós precisamos viver feliz, morando numa casa simples, vivendo com coisas simples, nós podemos ser felizes também. Entendeu, Gabriela? Isso é muito interessante, a gente precisa ter essa consciência na nossa vida, de que o que traz o contentamento é saber que a vida é muito mais do que essas coisas, que elas são passageiras, né? Exatamente. Pastor, eu quero agradecer ao senhor por essa oportunidade, mais uma vez, que o senhor deu a nós aqui da Igreja Congregacional de Vicente Carvalho, amém, ao pessoal que assiste o nosso canal. Antes de você desligar esse vídeo, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, porque sempre que surgir um novo vídeo, você vai ficar sabendo primeiro. Então, fique com o nosso Deus, com essas orientações, que a Bíblia ela tem tudo que a gente precisa saber. O Senhor nos deixou com todos os aspectos da vida tratados aqui dentro, inclusive a nossa vida financeira, com a orientação do nosso Deus, não nos deixando levar pelos modismos, nós temos como viver uma vida consagrada a Deus em todas as áreas. Muito obrigada, pastor. Amém. Eu que agradeço vocês aí, que Deus abençoe essa igreja, o meu amigo pastor Manuel Bernardino, e a toda essa liderança também. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.